Olha só, a primeira notícia é boa, é sobre uma enfermeira nova-iorquina, que é a primeira norte-americana a ser vacinada contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Sandra Lindsay é enfermeira de uma UTI num centro de referência de tratamento de Covid-19. Ela recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer Biotech com transmissão ao vivo pelas emissoras de TV. Nessa fase serão vacinados profissionais que atuam na linha de frente e pessoas dos grupos de risco nos Estados Unidos. Primeiro dia de vacinação nos Estados Unidos nessa segunda-feira. Aqui no Brasil, cientistas negam participação no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, entregue pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal. Esse aí é o plano. Esse documento lista 36 pesquisadores que, de acordo com o Ministério, teriam ajudado a elaborar esse plano. Entre eles, a epidemiologista Etel Maciel, está aí o nome dela. E no Twitter, a Etel escreveu o seguinte: nós, pesquisadores que estamos assessorando o governo nesse Plano Nacional de Vacinação da Covid-19, acabamos de saber pela imprensa que o governo enviou um plano no qual constam os nossos nomes e nós não vimos o documento, algo que nos meus 25 anos de pesquisadora nunca tinha vivido. Esses cientistas divulgaram, então, uma nota afirmando que esse plano não foi aprovado pelo grupo. Num dos trechos, o documento diz o seguinte: nos causou surpresa e estranheza que o documento no qual constam os nomes dos pesquisadores deste grupo técnico não nos foi apresentado anteriormente e não obteve a nossa anuência. Pois é. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas, que vence amanhã, faltam 24 horas, portanto, para que o governo apresente as datas de início e fim da imunização que não estão especificadas nesse plano. Num comunicado divulgado ontem à noite, o secretário executivo do Ministério da Saúde disse que seria irresponsabilidade estabelecer datas. Vamos ver alguns trechos desse pronunciamento. Seria irresponsável darmos datas específicas para o início da vacinação, porque depende de registro em agência reguladora, posto que só saberemos da segurança completa quando finalizados os estudos clínicos da fase 3. Vale ressaltar, mais uma vez, que, segundo a Anvisa, nenhum dos laboratórios sequer iniciou o processo de autorização para uso emergencial em caráter experimental. Pensando na saúde dos brasileiros, o governo federal não anunciará nada de forma irresponsável. Senhor João Dória, não brinque com a esperança de milhares de brasileiros. Não venda sonhos que não possa cumprir, prometendo uma imunização com um produto que sequer possui registro nem autorização para uso emergencial. Esclareço ainda que a vacina anunciada pelo Butantan, maior fornecedor de vacinas para o Ministério da Saúde, ao ser registrada e aprovada pela Anvisa, confirmando suas condições de segurança e eficácia, será também adquirida e adicionada ao Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O Instituto Butantan adiou a entrega dos resultados finais da fase 3 dos testes da Coronavac, que seriam enviados amanhã para a Anvisa. Esse envio foi remarcado para o dia 23 de dezembro. De acordo com o João Dória, o Butantan está aguardando que a Sinovac peça autorização de uso na China. De acordo com Dória, o laboratório vai pedir, então, à Anvisa a autorização definitiva e não emergencial. São Paulo promete iniciar essa imunização contra a Covid-19 a partir do dia 25 de janeiro. O final de semana foi de comércio, praias e bares lotados e festas em todo o Brasil. As imagens de uma festa em especial viralizaram nas redes sociais porque mostram Eduardo Pazuello, ministro da Saúde do governo Bolsonaro, numa reunião na casa de Ibanez Rocha, que é governador do Distrito Federal. Zezé de Camargo também participou desse encontro, que começou à tarde e terminou numa cantoria no final da noite. Vamos dar uma olhada nas imagens.
A partir de hoje entra em vigor um toque de recolher em todas as cidades do Mato Grosso do Sul. Das 10 da noite às 5 da manhã só vão poder circular nas ruas, nessa faixa de horário, quem estiver trabalhando ou em emergência médica. Uma última notícia, a maioria dos brasileiros isenta Jair Bolsonaro de responsabilidade nas mortes provocadas. Acreditam que Bolsonaro não tem nenhuma culpa nas mais de 180 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Apenas 8% acreditam que Bolsonaro tem responsabilidade nessas mortes. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com a Sinara Menezes, editora do Socialista Morena, já está aqui com a gente. Oi, Sinara, tudo bem com você? Oi, Thalita, você tá boa? Boa tarde a todos e todas. Tudo certo por aqui, Sinara. Só tentando entender esses números que a pesquisa Datafolha traz. Como que você interpreta isso? Como você interpreta esse alto índice de pessoas que acreditam que não há responsabilidade de Jair Bolsonaro nesse número de mortes absurdas aqui no país? Eu acho muito preocupante, sabe, Thalita, porque esses dados se cruzam com a pesquisa Datafolha que deu que as pessoas duvidam, mais pessoas estão duvidando da eficácia das vacinas do que antes, né? Então, você vê que o clima de negacionismo e de enganação do bolsonarismo parece imparável, né? Eu acho que, de qualquer maneira, os jornais, eles colocaram um título meio forçado, dizendo que o Bolsonaro, os índices de aprovação dele são bons. Na verdade, os índices são ainda ruins, eles melhoraram em relação aos anteriores, mas ainda são, eu vi um monte de gente chamando atenção para isso, que ainda são mais baixos do que a aprovação do Collor, que foi empichado, né, Thalita? Agora, de qualquer maneira, eu acho preocupante que tem ainda tanta gente acreditando no governo e tirando a responsabilidade do governo nessas mortes todas, né? Ao mesmo tempo em que tem esse negacionismo da vacina. Eu acho uma combinação explosiva e acho que a gente tem que elaborar estratégias para combater essas mentiras, né? Que já vem de antes, já vem da época da campanha eleitoral e que, pelo visto, continuam surtindo efeito, né, Thalita? Sabe que o Datafolha realmente ele traz essa informação, que apesar da maioria da população isentar Bolsonaro da responsabilidade, isso não quer dizer que o desempenho dele como chefe do executivo é bem avaliado. 42% avaliam como ruim ou péssima a atuação de Bolsonaro em relação a essa pandemia, um número bem alto. E 30% avaliam como ótimas ou boas as ações do presidente, 27% regulares. Mas é um número de insatisfação bastante grande. Agora, você sabe, Sinara, eu tenho conversado com muitos economistas aqui e eles apontam. O governo Bolsonaro já deixou bem claro que em janeiro o auxílio emergencial acaba, né? Dezembro agora é o último mês que esse auxílio vai ser pago. E que em janeiro essas pesquisas tendem a ser bem diferentes, porque, de certa forma, o recebimento do auxílio que faz com que as pessoas não critiquem tanto assim o governo Bolsonaro. Você acredita nisso também? Acho que, sem dúvida, a questão do auxílio emergencial pesa, mas eu fico muito surpresa de que ainda os brasileiros, com todo esse noticiário negativo, ainda achem que o governo presta, né? Eu acho que me surpreende muito. E eu tendo a colocar bastante também nesse clima de negacionismo e no que está rolando no WhatsApp, né? Por exemplo, esse cara aí que falou durante... eu não sei quem é ele, não é o ministro da Saúde, né? Peraí que está um barulho danado aqui. Meninos! Dá um barulho danado aqui, eu estou me desconcentrando. Então, esse secretário aí, ele fala, ele primeiro que ele ameaça um governador de estado, uma coisa super nada republicana, e causa espécie as pessoas acreditarem que o Ministério da Saúde está tendo alguma responsabilidade em relação à vacina, quando é o mesmo ministério que ficou querendo entupir as pessoas de cloroquina, um medicamento que não tem nenhuma comprovação científica.
Então, assim, que responsabilidade é essa? E como as pessoas se deixam enganar, né? Eu acho incrível isso, eu acho um fenômeno a ser estudado, realmente. Sabe que hoje eu estava vendo aqui nas redes sociais, você está falando sobre esses grupos de WhatsApp, como esse negacionismo roda nos grupos de WhatsApp. Eu vi uma pessoa comentando que a mãe recebeu uma mensagem dizendo que quem tomar a vacina, principalmente a Coronavac, essa vacina vai causar mudança de sexo. Então, é o kit gay de novo, a gente voltou para aquele momento, assim, é tão absurdo acreditar nisso tudo. Por isso que é preocupante. Hoje eu vi uma menina dizendo que a dentista dela passou uma desinformação desse tipo. Quer dizer, uma pessoa profissional de saúde falando que a vacina tem chip dentro, essas maluquices, né? Ontem eu fiquei pensando assim, nossa, a imaginação deles supera qualquer autor de ficção científica, né? Sim, é uma fantasia que, assim, nem livro a gente tem, né? Eu acho que nem tem tecnologia para colocar chip no sangue das pessoas. Diga. Eu estou falando que nem existe essa tecnologia ainda, Thalita. Eu estou travando um pouco, né, isso. Está travando? Agora voltei. Melhorou eu tô agora? Te ouvindo, mas eu acho que outra vez você não conseguiu me ouvir, mas estou te ouvindo. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, que eu acho que nem tem tecnologia suficiente no mundo ainda para ter essas coisas, entendeu? Chip circulando pela corrente sanguínea, esse tipo de coisa ainda nem inventaram. Não, imagina, você com uma seringa vai conseguir implantar um chip na pessoa. É extraordinário mesmo, é ficção científica isso. Claro, não existe ainda, não tem tecnologia para isso. Acho que as pessoas, pelo visto, elas querem acreditar, né? Tem esse componente de que não só as pessoas recebem mentiras, como elas têm um desejo de acreditar nelas. Isso é muito preocupante. Queria saber de você sobre essa postura de Rodrigo Maia, que nesse momento agora volta a ser questionado sobre esses trocentos pedidos de impeachment que tem ali na mesa dele, né? E ele diz que ele acha a pandemia mais importante, não quer tirar o foco da pandemia. O problema é que essa situação da pandemia aqui no Brasil é provocada pelo presidente da República e por esse governo, né? Exato. Eu acho interessante, Thalita, que quando era na época da Dilma, esse pessoal era bem menos preocupado com o país, né? Óbvio que não tinha uma pandemia em curso, mas o fato é que o processo de impeachment da Dilma, o processo forçado de impeachment, o processo golpista contra a Dilma, abalou a economia brasileira de uma maneira terrível, né? As pessoas falam, a economia ia mal. Não, a economia não ia mal, a economia ia bem. No final de 2014, nós tínhamos um índice recordista de pessoas empregadas com carteira assinada. Então, assim, essas pessoas que agora dizem, nós temos que priorizar as vidas, não se preocuparam naquela época de que as pessoas perderam seus empregos, que elas perderam garantias trabalhistas, aprovaram as reformas, a reforma trabalhista e da Previdência, justamente para tirar esses direitos. Então, eu vejo que agora existe uma preocupação muito mentirosa em relação à pandemia, sabe? Porque se eles quisessem realmente proteger as pessoas, né, a população, eles já teriam empichado o Bolsonaro, né, Thalita? Total. Eu vejo juristas comentando que o impeachment é esse instrumento que não pode ser naturalizado, mas muitos deles hoje defendem esse impeachment como necessário para que o país supere esse momento da pandemia, né, de problemas na economia, enfim. Agora tem um outro ingrediente também quando a gente fala de impeachment. É um Congresso que talvez não abrisse esse processo, não passasse esse processo, né? É um Congresso ali com um centrão comprado pelo governo Bolsonaro. Acabaria fortalecendo o Bolsonaro, né, Thalita? Esse é um problema. É um risco.
É um risco. O que eu acho é que, de qualquer maneira, a oposição brasileira não tem sido dura com o Bolsonaro como deveria, sabe? Forçar o Ministério Público a tomar atitude, forçar o Supremo a tomar atitude. Eu vou dar um exemplo. Como é possível que aquele Sérgio Camargo, como presidente de uma fundação, ele tenha tanto poder para excluir personalidades negras de uma lista, Thalita? Se não existe, nenhum gestor público tem esse poder todo, ele precisa consultar a sociedade, ele precisa, né, de algum tipo de autorização. Como é que ele simplesmente tira as pessoas da lista? Então, eu acho que a oposição brasileira está precisando ser um pouco mais incisiva, mesmo sem a possibilidade de impeachment ou com a possibilidade de impeachment, mas eu acho que está faltando mais as pessoas serem mais incisivas nessa oposição e cobrar mais as instituições que estão caladas, como o Ministério Público. E daí a gente entra nessa questão da judicialização, né? Que por conta de uma má gestão, tudo acaba sendo judicializado, qualquer decisão, qualquer ação acaba sendo judicializada. Eles entraram, né? Parece que a justiça depois determinou que essas pessoas voltem para a lista de personalidades homenageadas. Isso, Mas é isso, foi uma questão que não precisaria ser judicializada e acaba sendo por conta de uma má gestão por parte do governo. Exato. Eu acho que, assim, primeiro que nenhum gestor público pode ter esse tipo de poder, sabe? Tá errado na origem. Ele não pode tomar uma atitude monocrática de decidir quem é personalidade e quem não é. Essas coisas são todas feitas com consulta à sociedade, né? Eu vi aquele ministro Weintraub, por exemplo, acho que travou aqui, Thalita. Não, estou te ouvindo, tá tranquilo, Sinara. Não, aqui me travou. Então, aqui os meninos estão na maior bagunça, vocês estão ouvindo aí, tá vazando? Dá para ouvir, mas não está atrapalhando, não. Desculpem. Não prejudica o entendimento, fica tranquila. Férias, pois férias, pandemia, a gente entende, né? Mas, Sinara, deixa eu te agradecer, falar para todo mundo que está nos acompanhando, quem quiser ler a Sinara Menezes, é só entrar no socialistamorena.com.br, a gente vai deixar a tarja aqui, todo mundo convidado, inclusive, para te ler e para se inscrever no canal também, né? Isso, na verdade, a gente está na campanha, todo ano em dezembro a gente faz a campanha de renovação de assinaturas do Socialista Morena. Se vocês quiserem colaborar para o próximo ano, é www.socialistamorena.com.br/apoie, né? Que a gente é alternativo e a gente precisa de vocês para sobreviver. Obrigada, Thalita. Imagina, a gente que agradece. Eu vou entrar agora nessa última semana, porque depois o Bom para Todos entra em recesso, inclusive, durante 2 semaninhas. E essa semana agora é de agradecimento de todos os parceiros que colaboraram esse ano. Sinara, muito obrigada. Vocês são especialíssimos aqui pra gente, fazem uma diferença danada aqui no nosso programa. Então, assim, brigadão, foi um ótimo ano. Para você, um bom final de ano e a gente volta a se falar no ano que vem, que vai ser um ano difícil. Por isso que é bom apoiar, inclusive, a mídia alternativa, porque vai ser outro ano difícil. Exato. É a única garantia que nós temos, né? Obrigada a você, Thalita, pelo convite. Eu estou sempre por aqui, ó. Beijão a todos e todas.